Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. O pessoal do louvor estava ali, ainda eu pensei que eu ia falar com música de fundo, ia ser legal. Não. A gente tem falado nos últimos dias bastante, eu espero que vocês tenham notado, né, sobre vida com Deus, sobre essas posturas de relacionamento com Deus. Eu não me lembro qual foi a postura que o Abel falou semana passada. Vida para Deus. Se tinha pelo menos uma pessoa prestando atenção. Não, eu já esqueci. Ô, Jean, obrigado. Mas a gente vai continuar falando sobre vida com Deus, mas o que eu senti de a gente estar se focando um pouquinho hoje, alguns aspectos práticos de como é que isso funciona no dia a dia, como é que a gente vive com Deus. A gente vai dar uma olhada ali em algumas igrejas no Novo, no Velho Testamento, o que estava acontecendo, e ver como é que eles viviam com Deus, como é que era o dia a dia deles, o que estava acontecendo na vida deles, e como é que a gente pode se espelhar neles e ser desafiado por eles também, de estar ajustando a nossa postura da maneira correta. Então a gente vai ler um texto ali dos irmãos de Tessalônica, e se tu quiser ver como é que essa igreja foi fundada, está ali em Atos 17, mas Paulo estava ministrando para os irmãos, a gente vai ler a 1 Tessalonicenses, estava pregando para aqueles irmãos e um grande número deles se converteram. Eram judeus, eram gregos, e tanto se converteram que os judeus da sinagoga ali ficaram revoltados e começaram a perseguir eles. Foi tamanha a perseguição que eles imploraram para o Paulo, Timóteo e Silas irem para Bereia, se refugiar lá. E enquanto eles estavam lá, aconteceu a mesma coisa, só que ainda mais impactante. Daí o pessoal de Tessalonicenses, aqueles judeus, ouviram e foram lá para Bereia perturbar o pessoal lá. Daí, enquanto eles estavam em Bereia, eles pediram para Paulo, por favor, foge daqui que não vai ser legal. Eles levaram ele até Atena, alguns irmãos, e Timóteo e Silas ficaram trabalhando com os irmãos naquela região ali, que é a Macedônia. E depois de um tempo, Paulo chegou em Coríntios e ele pediu para Timóteo e Silas virem com ele, e eles vieram dar uma reportagem sobre a igreja. E ele ficou muito contente. Então, esse livro é dividido em duas partes. A primeira, ele fica encorajando os irmãos pela fidelidade deles. Eles eram uma igreja bem nova, tinham recém ouvido falar de Jesus. E a segunda parte do livro, ele encoraja eles a continuar crescendo no entendimento deles sobre quem é Jesus. Tá, então a gente vai ler ali 1 Tessalonicenses 1:1, e fala assim: Paulo, Silvano, que também é Silas, né? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês a graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês nas nossas orações. E agora vamos ver o que ele está dando graças. Ele diz: a gente lembra continuamente diante do nosso Deus e Pai, que vocês têm demonstrado 3 coisas: o trabalho que resulta da fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança que é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala muito sobre essas 3 coisas, fé, esperança e amor, nos livros dele, mas aqui é o único lugar que ele vai dar a fonte, ou vai dar a expressão dessas fontes dentro da vida deles. Por exemplo, ele começa ali, o trabalho que resulta da fé. A gente pode deixar esse versículo ali um pouquinho. E essa palavra trabalho, ela tem 3 expressões. Ela pode ser o nosso trabalho de dia a dia, né? O trabalhar na roça, ser professor, a profissão que tu tem, não sei. Pode ser também trabalho de justiça social, a obra de justiça, de ver uma coisa que não está certo e tu ser o canal de Deus para mudar aquilo e restaurar, para que aquela área da sociedade esteja refletindo quem Deus é. E o terceiro é a obra do evangelho, esse trabalho de ministrar e pregar o evangelho. E assim como os Tessalonicenses, nós como igreja, eu acredito que as 3 são para nós. Os 3 aspectos têm a ver com a gente. E ele fala então que é o trabalho
que resulta da fé. E é interessante porque muitas vezes a gente acha que a gente ia poder fazer mais para Deus ou mais com Deus se eu pudesse trabalhar menos, ou não tivesse roupa para pendurar, ou não tivesse aquilo para fazer. Vamos botar a primeira imagem lá, bem rapidinho. O que a gente tem falado? É só um gráficozinho, eu acho muito interessante. Tá chegando. Ali. A gente tem nossa vida e a gente divide mais ou menos assim. Eu trabalho, eu não tenho opção, tenho que fazer, porque eu tenho que comer tudo. Diversão, exercício, amigos, responsabilidades e meu tempo com Deus. E a gente pensar a vida com Deus é eu aumentar esse tempo que eu vou ter com Deus. De repente, ler mais a Bíblia, ler mais a palavra, acordar mais cedo de manhã. E a imagem 2, e o que Paulo está falando, e a gente tem tentado comunicar também, é que a visão correta é o meu tempo com Deus é no trabalho, na diversão, nas minhas responsabilidades, quando eu estou lendo a Bíblia, quando eu estou em oração. Tudo isso engloba a vida com Deus. É a expressão da minha vida que está vindo daquilo que eu acredito. Tá? Então, isso eu acho muito legal, porque isso quebra esse paradigma daquilo que a gente está falando de uma forma clara de que a gente vai com Deus para o trabalho, as nossas diversões, os nossos exercícios, tudo a gente está fazendo com Ele. A gente não deixa Ele em casa, não deixa Ele aqui no domingo. Espero que vocês não façam isso, né? De estar vivendo a vida cristã de vocês de domingo a domingo, mas que a gente possa estar vivendo a nossa vida de segunda a segunda, né? Lá fora, a expressão disso. E é interessante que ele diz que isso é um resultado da fé, isso vem da fé. Pode tirar. E fé, às vezes, é um conceito abstrato. Eu sei que quando os tradutores estavam traduzindo a Bíblia para outras línguas, eles estavam cogitando como é que a gente vai usar, que palavra que a gente vai usar para esse termo. E uma das palavras que eles cogitaram e quase usaram foi confiança. Que eles achavam que fé às vezes fica um pouquinho muito impessoal, mas confiança tem a ver de eu conheço aquela pessoa e por eu conhecer, me relacionar com ela, eu confio nela. E isso que é o significado da fé. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai poder fazer coisas junto com Ele, porque eu estou colocando a minha confiança nele. É tipo aquele versículo no Salmo que diz: uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós confiamos no Senhor. Por quê? Porque a gente conhece Ele. A minha fé está no Senhor, né? Então, esse conhecer, essa fé, ela é relacional, ela tem a ver com o nosso emocional também. E a segunda parte do versículo ali. Tem um momento na vida que o trabalho não é tão divertido, que ele vira um esforço. A palavra em grego ali, a melhor tradução seria labuta. Fica pesado. Não importa se tu está trabalhando na igreja, se tu é pastor, se tu é o pessoal do louvor. Ontem nós passamos o dia inteiro, amanhã com o pessoal do Joad, só que eles passaram o dia inteiro aqui trabalhando. E ali, se a gente estava pensando assim, quando é que eles lavam roupa, né? Que eles estavam sábado, tudo. E eu acredito que talvez tem momentos que não é necessariamente todo um mar de rosas. Eu posso garantir para vocês que o nosso tempo na África assim, teve momentos muito difíceis que realmente era labuta. Que era pesado, que era difícil, que é resultado do pecado, né? Que Deus fala ali para Adão que vai ser através do teu esforço agora. Tu vai ter suor no rosto, vai ter ervas daninhas que vão crescer e teu trabalho vai se tornar mais difícil. E que o pessoal do louvor, às vezes, quando tem ensaio, não é sempre. Yeah! Às vezes eu tenho, é um esforço, eu tenho que dizer para minha alma, te levanta minha alma, vamos lá. E para Paula diz quando é nesses momentos, a única fonte apropriada para isso é amor. Isso tem que resultado agora, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu amo. Eu amo quem? Eu amo Deus, eu amo meus irmãos, eu amo a obra. E essa palavra ela é muito rica na Bíblia, amor, e ela é muito complexa nos dias de hoje. A gente, se tu escuta a música, não quero dizer secular, mas as músicas do dia a dia, amor é negócio, é luxúria, é um desejo muito forte.
E o amor da Bíblia não é assim. Eles falam, por exemplo, eu amo pizza. Isso quer dizer que eu vou devorar toda a pizza até acabar. Não é o amor da Bíblia, não é o amor que Paulo está falando. Ele está falando aquele amor de 1 Coríntios 13. Eu posso ler para vocês, não precisam abrir para não tirar ali do texto. Mas quando ele fala o amor é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não se alegra com justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para Paulo, essa é a única motivação adequada daquilo que a gente está fazendo. A única fonte adequada do nosso trabalho, quando ele se torna talvez um pouquinho pesado, é amor. Próxima parte. Ele disse assim, então a gente está trabalhando, a gente está às vezes labutando, mas tem momentos que a gente tem que perseverar. Daí ele vai dizer, e essa esperança, ela é motivada, a perseverança é motivada na esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra esperança é uma expectativa confiante. Eu estou perseverando, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque eu confio, eu conheço meu Senhor Jesus. Eu sei que Ele ressuscitou, eu sei que Ele está lá do outro lado, e eu sei que as dificuldades Ele vai passar comigo, Ele vai me ver, e se o pior chegar no pior, Ele ressuscitou. Eu sei que um dia eu vou ressuscitar também. Mas a minha esperança está nele. Não na situação, mas aquilo que Ele está me falando, naquilo que Ele está me guiando. Eu vou perseverar naquilo. Mais um pontinho, vamos ver. O que Paulo está tentando comunicar para nós é que a fonte daquilo que a gente faz, o que vem de nós é muito importante. Às vezes tu pode ter o mesmo tipo de obra, o mesmo tipo de trabalho, mas ele fala aquilo que está te energizando é muito importante, porque vai determinar se aquilo que tu está fazendo vai dar fruto ou não vai dar fruto, se vai cair por terra, se vai trazer mudança na sociedade, se vai fazer alguma coisa. Eu não sei se você se lembra, teve um tempo atrás eu falei sobre com o pecado entrando no mundo, a gente ficou voltado em nós mesmos. Eles usavam o termo encurvatus em si, a gente virou voltados em nós. E se a gente parte a partir dessa fonte, que ainda não foi de repente bem tratada, os frutos não vão ser esses que a gente está vendo na igreja de Tessalonicenses. E Paulo vai falar dessas coisas um pouco adiante. Por exemplo, se aquilo que eu faço vem do medo, eu tenho medo de Deus, eu me relaciono com Ele de uma postura diferente, às vezes o fruto do que eu vou fazer vai trazer talvez dor, vai trazer problema de relacionamento com as pessoas, sofrimento, o que seja, porque eu penso assim, eu estou fixado numa coisa, numa insegurança interior, e eu quero que as coisas aconteçam de uma certa forma, e eu vou começar a controlar, manipular para que as coisas aconteçam do jeito, porque a minha confiança está numa estrutura interior, está numa coisa que eu tenho dentro de mim. Essas estruturas interiores, às vezes a gente pode chamar elas de pequenos ídolos. Eu vou explicar por que são ídolos. Mas antes disso, eu vou só ler um texto de Davi. Eu estou estudando os reis e eu acho fascinante como é que eles se relacionam com Deus. E um dos primeiros ali é Davi começa a se relacionar com Deus. E ele começa a deixar essas estruturas interiores, esses ídolos interiores, começar a dirigir ele. E ele chega a um ponto que ele comete adultério, ele acaba assassinando o marido da mulher. Eu vou voltar nessa história daqui a pouco. Mas ele teve um grande momento de se arrepender, de apresentar isso perante Deus. E chega um momento da vida dele que ele diz assim, ele começa a orar, a oração dele, Deus, sonda-me, conhece o meu coração. Vê se tem em mim, quer dizer, sonda minhas inquietações, vê se é em mim algo que não te agrade. E uma interpretação para esse algo que não te agrade é ver se tem em mim algum caminho que leva a algum ídolo. Alguma coisa numa vida que está tomando teu lugar, que deveria ser tu. Aí ele vai trabalhar um pouquinho nisso, a gente fazer. Mas esses ídolos interiores, eles podem ser uma coisa boa, que eu começo a colocar muita confiança naquilo,
E aquilo começa a virar um ídolo para mim. Por exemplo, pode ser poder, pode ser um relacionamento, pode ser orgulho, pode ser um trabalho, uma religiosidade, uma tradição, uma fórmula de pensar. E por que eles se tornam ídolos? Porque Deus está falando comigo uma coisa, por exemplo, e eu vou primeiro para essa estrutura interior julgar se Deus está falando algo que concorda com esse ídolo interior. Um exemplo. Estamos relacionando com os irmãos aqui e eu faço uma coisa errada. Eu tenho uma atitude errada. Daí a gente está aqui na igreja, o Espírito Santo começa a falar comigo. Vai lá e pede perdão. Tá? Ele falou, claro, eu sei que ele está falando para mim pedir perdão. E eu vou para esse ídolo interior chamado orgulho, e eu fico debatendo com Deus. Não, mas eu não posso me humilhar assim. Se eu fizer assim, o que vai pensar de mim? E quem filtra isso, o que Deus está me falando desse ídolo interior? Que precisa morrer. Que é o que Davi está dizendo. Deus, vê se tem alguma coisa assim dentro de mim. Ou pode ser um outro exemplo. A gente está aqui na igreja, Deus começa a falar alguma coisa no teu coração, tu sabe que é Deus, teu coração está batendo mais forte, tu está nervoso, só que o ídolo, medo do que os outros vão pensar, o medo de rejeição, começa a dizer assim, não fala. O que vão pensar de ti? E se tu falar errado? E se tu gaguejar? E daí tu fala, quem te obedece no final? Isso aqui, a gente começa a apagar a voz do Espírito e obedecer esses ídolos interiores. Essa fonte que tem que ser lidada, ser tratada, né? Porque eles vão sabotando a nossa jornada com Deus. Às vezes tu pensa, eu vou contar um exemplo do irmão que não está mais conosco, lembram dele? Mas eu admirava muito ele, o jeito que ele vivia e respondia aos convites do Espírito Santo. Ele estava numa situação uma vez, ele contou para nós que chegou uma moça e pediu para ele dinheiro emprestado. E ele disse que na hora aquilo inquietou ele, não sabia por quê, mas inquietou muito. E daí disse, eu vou ver, eu não me lembro o que foi a resposta dele. E quando chegou o momento de entregar o dinheiro ou não, ele disse, eu não vou te dar o dinheiro, porque tu tá pedindo esse dinheiro porque tu quer fazer um aborto. E ministrou para ela chorou, disse que ela não fez o aborto. A menina até hoje está aqui entre as coroas, essa menina. Mas uma coragem de não ficar debatendo com o que será que vão pensar de mim? Se ela achasse eu falar bobagem, né? O que vai acontecer? Talvez ele podia ter um pouquinho mais de sabedoria do jeito, sei lá. Mas da gente obedecer essas coisas que o Espírito Santo, porque a gente está vivendo com Deus. E as nossas respostas, aquilo que Ele está nos guiando, vão nos abrindo, vão nos aprofundando nessa vida com Deus. Os judeus, eles tinham uma palavra para obediência, era Shema, que é a mesma palavra para escutar. Eles não tinham uma palavra diferente. Quando Deus falava para eles, eles faziam essa oração todo dia, Shema, ó Israel, teu Deus é um só, não sei o quê. E Shema era, se eu escutei, eu vou obedecer. De novo, não existia outra palavra. Outra coisa, um outro ídolo interior. Esse é o que a Alice gosta de falar bastante. Mamon, dinheiro. Ela tem que ministrar para nós ainda, quer dizer. Deus fala uma coisa para ti e tu fica pensando assim, tá, mas custa muito dinheiro. Eu não vou conseguir. E daí quem que tu faz? Tu tem esse ídolo dinheiro ou mamon, tá sentado no trono e ele tá tomando decisões para ti. O que tu pode e o que tu não pode fazer. Né, ontem o Abel e a Bárbara foram buscar a Miriam, né? Custou, sei lá, acho que 13 mil reais o curso dela. Eles foram buscar ela, tá? Foi pago. Mas quem tem que decidir na sua vida não é o que mamon, o que dinheiro determina, é Deus. O que ele está fazendo, ele está dizendo a gente para fazer. A Lídia, outro exemplo, ela está na Noruega, né? Quando ela falou para nós que Deus estava chamando ela para lá por um tempo, a gente não sabe quanto tempo, a primeira coisa que eu pensei, podia ser um país um pouquinho mais barato, né? Mas ela precisava de muito dinheiro, ela precisava de dinheiro para passagem, e Deus proveu. Daí tu pensa assim, mas de repente a família dela, não veio nem o dinheiro da família. Nada. Veio de Deus, não sei de onde. E a Bíblia fala, os sinais vão acompanhar os que creem. Não é assim, se os sinais vierem, né, se o dinheiro entrar, então eu sei que Deus está falando. Os sinais vão acompanhar os que creem.
Amém? Um outro exemplo sobre ouvir a voz de Deus. Dinheiro. Não, deixa eu segurar um pouquinho isso aqui. Uma situação, um exemplo de Deus provendo. Um irmão lá na África do Sul, a gente teve a Lídia, e assim que ela nasceu, a gente teve uns gastos extras, e eu pensei, a gente estava conversando, Alice e eu, a gente disse assim, a gente precisa de R$ 1.500 para pagar a conta. Né? A gente não tem, nós temos que orar. Meia hora depois, alguém bate na porta. E só eu queria falar com vocês, como é que tá o nenê, tudo, não sei o que, deixa um envelope. Com nós ali sai, né? A gente vai abrir o envelope, R$ 1.500 na cabeça. E para mim, assim, é resposta de Deus, né? Super legal. Deus disse para ele, se eu vou sair, vou começar a pagar as contas. Ele disse, opa, eu tô orando para uma máquina de lavar. De repente, esse dinheiro é da máquina de lavar, né? Daí a gente ficou naquele impasse ali, né? O que é esse dinheiro agora, né? Daí ela foi até o vizinho, a gente não tinha telefone também. E o vizinho estava parado em cima de uma coisa. E ela disse, a Alice perguntou se eles tinham um catálogo dessa. Naquele tempo vinha revista, né? Porque a gente queria ver uma. Daí ele perguntou, por que vocês querem um catálogo? Eu disse, não, porque a gente está orando por uma máquina de lavar, entrou um dinheiro, a gente talvez acha que é para isso. Daí ele disse assim, bah, a gente acabou de trocar nossa máquina e essa aqui é para vocês, na verdade. Né? E se tu pensa assim, nas necessidades do pessoal, as necessidades ministeriais que tinham na África do Sul eram muito maior do que a nossa necessidade de uma máquina de lavar. E esse rapaz que veio dar essa oferta para nós, tem muito mais criança passando fome que talvez iam precisar do dinheiro, mas ele ouviu Deus para trazer o dinheiro na hora que a gente estava precisando. Porque ele ouviu Deus, não foi assim, mas eles não precisam, ou eles já têm uma casa, eles já estão ali morando. Esses negócios que a gente fica argumentando, colocando essas estruturas na frente de Deus. Eu gosto, uma amiga nossa diz que é os iós, assim, Deus fala uma coisa, a gente fica ió, fica ali, né, brigando com Deus. Isso tem que cair por terra. Se a gente quer viver com Deus, a gente quer fazer coisas do reino. Não sei se você estava aqui no sábado quando eu falei que Deus ia dar o reino dele ia dar para um outro povo que ia dar fruto do reino. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter essa ousadia de estar obedecendo. Como é que tu quer aumentar no teu discernimento na voz de Deus? Como é que a gente aumenta? Obedecendo. Às vezes tu vai fazer errado, amém? Às vezes tu vai fazer certo e a gente vai aprendendo. Isso aqui foi certo, foi errado e tal. A gente está numa jornada há vários anos e a gente ainda erra. Mas tem graça para isso, tem graça de Deus. Mas esse negócio de colocar dinheiro, mamão em primeiro lugar, a gente tem que aprender também a lutar com isso. Né? Se dinheiro não fosse problema. Pensa em Deus dissesse para ti agora, olha, estou dispondo todo o dinheiro do mundo, o que tu faria com esse dinheiro? O que tu faria? O que tu pensa? Talvez um orfanato aqui, eu ia começar esse ministério ali. Já está disponível, os sinais vão seguir os que creem. Só que geralmente a gente põe, de novo, mamão em primeiro lugar. Mamão, o que tu acha? Eu posso ou não posso? Terrível, mas a gente faz isso. Né? Ou se alguém quer ir para missões, né? Tu pensa, como é que eu vou me sustentar? E se vem alguém que diz assim, olha, tu vai ter R$ 5.000 garantido, tu vai ter plano de saúde, vai ter aposentadoria, e isso é o que te faz dizer sim ou não, quem talvez está te liderando é dinheiro, essa estrutura. Né? Não é a voz de Deus, necessariamente, né? Outros exemplos, às vezes são ídolos de pensamento, formas de pensar. Por exemplo, o que é um valor na nossa cultura? Eu me lembro, no nosso caso ali, quando a Lídia disse que queria para missões antes de fazer a faculdade, um monte de gente veio para nós assim, tá, mas ela não vai fazer faculdade? Eu disse, não sei, talvez. Mas não é a minha cultura que determina o que eu vou fazer, mas sim o que Deus está dizendo. Talvez daqui a 2 anos ela vai fazer a faculdade, talvez daqui a 20, talvez ela não vai fazer, eu não sei. Mas ela está no processo de discernir o que Deus está falando e ela quer obedecer aquilo que Deus está falando. E a gente fica contente com isso.
Né? Claro, de novo, eu não estou falando mal de faculdade, por favor, não é isso. Mas o que Deus está falando para ti? Se Deus está te chamando para a faculdade, que faculdade que Ele quer que tu faça? Né? Talvez é uma que não dê tanto dinheiro, mas Ele que está te guiando, Ele sabe o que Ele está fazendo, onde é que Ele vai te usar, o que Ele está te falando. A gente tem um amigo nosso que ele era motorista de ônibus na Holanda. Ele veio fazer missões curtas ali na África do Sul, e a coisa que mais impactou ele foi as crianças órfãos de AIDS. Os pais tinham morrido de AIDS, as crianças estavam na rua com AIDS e iam morrer sozinhas. Motorista de ônibus, não tinha dinheiro, não tinha escolaridade, e ele disse, eu vou ser uma resposta. Eles alugaram uma casa ali na cidade do Cabo, e eles começaram a receber essas crianças só para dar uma morte digna. Só isso. Só mostrar o amor de Deus para elas. E o ministério foi crescendo, foi crescendo. O Nelson Mandela, em pessoa, veio visitar, agradecer o que eles estavam fazendo. Hoje o ministério, acho que deve ser o quê? Uns 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. E quando tu compra alguma coisa no Mercado Livre sul-africano, sempre aparece uma janelinha assim, gostaria de doar R$1 para o Beautiful Gate. De tanto respeito que ele ganhou como motorista de ônibus. E quando eles conversam sobre AIDS na África do Sul, eles vêm e chamam ele para falar. Eles dizem, a gente quer ouvir a tua voz. Porque ele obedeceu e não ficou assim, eu sou só um motorista de ônibus, o que eu vou fazer? Deus, quem sou eu? Né? Mais exemplos. Se para os jovens, especialmente, né? Às vezes a gente tem o nosso conflito do que os nossos pais, as expectativas da família, as nossas expectativas. E claro que a gente tem que honrar os pais, né? Eu tenho um amigo da Lídia que ele quer muito ser pastor, ele acha que ele tem um chamado para pastor. E o pai disse, não, tu vai ser brigadiano, porque comecei a estabilidade, não sei o quê. E ele obedeceu o pai, ele foi. E ele ficou 1 ano, acho que, estudando, né? Não me lembro quanto tempo foi. E ele sentou com o pai e disse, pai, isso está me matando. Eu não consigo. Eu quero te respeitar, eu quero te honrar, mas eu tenho chamado para ser pastor. E o pai dele disse, amém. Ele fez com honra, com respeito. Ele tentou, mas Deus disse, esse é o teu caminho. Ele, com todo respeito, foi conversar com o pai, foi pedir permissão e o pai acabou abençoando, né? Outra coisa também, a direção do Espírito. Às vezes o Espírito pode estar te chamando para ter comunhão com alguém que é diferente de ti. Às vezes uma denominação diferente, às vezes alguém que não vota na mesma pessoa que tu vota. Às vezes alguém que tem um estilo de vida diferente da gente, a gente fica ali, com essa pessoa eu não quero me relacionar. E a gente começa a barrar aquilo que o Espírito está fazendo, aquilo que ele está querendo fazer. A gente está sendo convidado para essa vida com Deus e a gente fica colocando esses pequenos ídolos que eu vou filtrar. O que é certo, o que é errado. De novo, não é assim que tu não vai procurar, de repente, uma coisa grande, falar com pessoas mais sábias, que talvez tenham um pouco mais de vida. Amém, não é isso. Mas é quem tu está servindo. O que está acontecendo dentro de ti. Vou pular algumas coisas assim. Para eu poder me tornar o Douglas que Deus sonhou para mim, eu tenho que aprender a começar a dizer esses sims para o Senhor, esses convites do Espírito Santo, por mais bobinhos que chegam, por maiores que chegam, eu tenho que começar a dizer sim, para essa vida ser plena, essa vida crescer realmente, né? Eu queria falar para vocês, eu estou estudando os reis de Israel, e eu cheguei em Salomão, e eu acho muito interessante a história dele. O pai e a mãe dele se conheceram através de um estupro, né? Davi estuprou a mãe dele. A Bíblia não chama de estupro, mas o rei naquela época ele fazia o que queria. Ele teve uma atração por ela, chamou ela, e foi um estupro. Eles tiveram um filho, ela engravidou. Davi, para acobertar esse pecado, ele foi lá e mandou matar o marido da mulher, daí ele casou com ela. Eventualmente veio um profeta, ele expôs o que estava acontecendo, Davi se arrependeu, começou aquela oração, né, de Senhor, sonda e vê se tem algum caminho que leva a ídolos em mim. E
Eventualmente o rei foi passado então para o segundo filho dessa mulher, que era Salomão. O primeiro filho morreu. E Salomão herda o reino. Um irmão dele que se achava digno do reino, ele começa a se rebelar. Salomão, o que ele faz? Ele mata o irmão, ele mata todos os inimigos do pai. Uma das primeiras coisas que ele faz como rei também é casar com a filha do faraó. Ele faz uma aliança com um reino forte para se fortalecer no poder. Um pouquinho depois ele tem um encontro com Deus, ele pede para sabedoria. E apesar da sabedoria dele, eu acho uma suspeita, essas coisas não resolvidas, talvez de não se achar digno de estar no reino, começaram a ele continuar fazendo alianças com povos que ele não devia fazer aliança. Ele começou a comprometer aquilo que Deus tinha falado para ele. Quer ver? Vamos dar uma lida em Deuteronômio 17, 14 a 20. Só para dar o que eu quero falar sobre Salomão. Deuteronômio 17, 14 a 20. Opa, tá bem rápido. Isso aqui quando o povo, eles não tinham entrado ainda na terra prometida. Moisés estava liderando eles ainda. Isso foi escrito 500 anos antes de Salomão. E Deus está dizendo assim, ó, se quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem, queremos um rei que nos governe como as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. 16. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, e se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita riqueza. E olha o que Deus diz aqui, o 18. E quando subir ao seu reino, subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal uma cópia da lei que está nos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos estes decretos. Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas, e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os dos seus descendentes. Agora vamos pular para 1 Reis 10, 26. Vamos ver o que o homem mais sábio da terra fez, né? Até então. Isso foi o que Deus disse, cuida com isso. Salomão, 1 Reis 10, 26. Salomão juntou carros e cavalos e possuía 1.400 carros, 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma parte das guarnições de umas das cidades e outra perto dele em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito um carro por 7,2 kg de prata e um cavalo por 1,8 kg, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. 1 Reis 11, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, que eles não eram para ter relacionamento. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas, que deram muita dor de cabeça para o povo. 2, eles eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o seu pai Davi. Ele seguiu Astarote,
a deusa dos Sidônios, a Moleque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova e não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. E por causa da atitude dele, o reino acaba sendo dividido após a morte de Salomão e nunca mais é unido novamente. E todos os reis depois de Judá, depois de Salomão, vão ser julgados a partir do se eles eram como Davi ou não. A Bíblia vai usar várias vezes. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto fora Davi. Ou ele tinha o coração de acordo com seu pai, Davi. E talvez aqui, o que aconteceu, Davi tinha pedido para construir um templo para Deus, e Deus disse que ele não ia poder fazer isso porque as mãos dele estavam cheias de sangue da guerra e tal, mas o filho dele ia fazer. E talvez a instrução do Davi, o foco do Davi foi mais sobre uma estrutura do que o relacionamento que ele tinha com o pai. A gente faz isso às vezes na igreja, né? A gente tem um movimento, um encontro com Deus e a gente começa a adicionar estruturas que são boas. O microfone é bom, esse lugar é bom, não tem nada de errado com isso. Só que às vezes o nosso foco que a gente passa para a próxima geração é o cuidado com as estruturas, ou o que vira tradição, ao invés desse relacionamento, esse encontro com o pai, que transforma e que as estruturas estão servindo. A gente começa a servir as estruturas em vez de servir esse Deus que a gente conhece. A gente passa por nossos filhos essas coisinhas que a gente for adicionado em vez de estar ensinando eles como se relacionar com Deus, como ouvir a voz de Deus, como dizer sim, Senhor, eu estou aqui. Talvez foi isso que aconteceu com Salomão. Mas o pai dele era: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se tem em mim algum caminho que não te agrada, algum caminho que leva a algum ídolo, para que eu possa me arrepender, né? Eu possa mudar. Estou quase acabando. Eles fizeram uma pesquisa com presidentes de empresas as mais bem-sucedidas do mundo e eles descobriram que não me lembro o valor exato, mas era tipo assim, 90 e poucos por cento deles, eles vieram de vidas muito terríveis. E eles tinham, aquilo virou a fonte deles de conseguir sucesso na vida. Foi um voto, eu nunca vou passar por isso, alguma coisa assim. E tu pensa assim, mas isso é no mundo, não tem problema, mas às vezes a gente vê dentro da igreja também. Né? Às vezes tem pastores que, em vez de a gente estar construindo o reino, a gente está construindo impérios. E a gente acha que a gente está seguindo o pastor, mas a gente está seguindo um ídolo interno dele que não foi tratado ainda. Que eu estou fazendo para receber valor e reconhecimento das pessoas. Não estou apontando o dedo para ninguém. A gente tem que ter cuidado disso, a gente tem que trabalhar nisso. Agora, o que cabe a nós? Né? Eu gosto muito de uma autora, o nome dela é Ruth Haley Barton, e ela fala que o maior presente que a gente pode dar um para o outro é o eu sendo transformado. Às vezes, o jeito que a gente se relaciona, eu tenho que ser perfeito, eu não posso ter nenhum erro, eu não posso ser vulnerável, mas o maior presente que realmente a gente pode dar um para o outro e para a sociedade lá fora é eu sendo autêntico naquilo que está acontecendo com a minha vida. E a partir dessa autenticidade, dessa comunhão com os irmãos, a gente vai ajudando um ao outro. Por exemplo, talvez tenha uma coisa que eu estou tratando agora na minha vida, e eu converso contigo, tu diz, cara, Deus tratou com isso meio 30 anos atrás. Eu posso dizer, me ajuda então, caminha comigo nessa fase, né? Ou talvez tenha um irmão que vem e diz a mim, cara, Deus está lidando isso comigo. E eu penso assim, cara, eu nem sabia que isso tinha que ser tratado, né? Agora acendeu uma luz para mim que eu vou ter que levar na presença de Deus. Mas essa pureza, essa autenticidade da gente, isso vai nos levando à transformação. Em vez de a gente estar servindo, às vezes, um espírito de religiosidade, aquilo que a gente deveria fazer, né? A gente estava conversando no carro, a Alice e eu, a graça é muito importante. Isso tudo que eu estou falando tem a ver com a graça, tá? Não tem nada fora da graça. Mas a gente tem que entender que a graça está sobre o irmão também. Né? Não é só sobre eu. Quando o irmão erra, quando o irmão está crescendo, quando o irmão está tentando aprender como viver com Deus,
Se fizer uma coisa errada, tem graça, nós estamos aprendendo junto, nós estamos crescendo. Talvez seja uma área na tua vida ainda que Deus está trabalhando, tem graça. Eu não estou nessa fase ainda, mas eu vou estar orando por ti. Eu conheço alguém que talvez pode te ajudar um pouquinho. Mas essa vulnerabilidade um com o outro é importante. Tá? E de novo, conflito, fracasso, isso são importantes dentro da igreja. Às vezes a gente tem tensão dentro da igreja, ou tensão entre um relacionamento com o irmão. Muito bom. A gente sempre acha que tensão é ruim. Tensão está nos mostrando uma área que eu estou precisando de Jesus, ou o irmão está precisando de Jesus, nós vamos trabalhar junto e nós vamos crescer juntos. Está mostrando uma coisa que não foi restaurada, que a gente precisa tratar. Amém. Né? Ou a gente estava conversando ontem no Joad de falar um com o outro, de fazer o João 18, tem uma coisa com o outro irmão, tu vai e fala com ele. Isso, Mateus 18, o que eu falei? João 18. O que tem João 18? Que isso vai nos moldando e vai nos formando e a gente vai aprendendo o quê? A viver com Deus. A gente vai aprendendo a responder para Ele, quebrando as estruturas. O que a gente faz com isso agora? Não é para a gente se sentir culpado. Não é esse o foco, mas aquilo que o Espírito Santo está te mostrando, lida. Né? Começa a confiar mais. Se eu tenho, sei lá, problema de perdão, começa a orar e declarar mais perdão sobre as pessoas. Aquilo que o Espírito Santo te lembrar, não é para tu ficar ali remoendo. É que nem a oração de Davi. Senhor, só onde vê se tem alguma coisa. E às vezes ele lida numa profundidade e às vezes ele dá uma aprofundada. A gente está para nós, é uma profundidade a mais em algumas áreas da nossa vida que não tinha sido tratada ainda, que a gente tem conversado, a gente tem lido. E o Espírito Santo vai convidando. Ele não mostra tudo de uma vez, que senão acho que ninguém ia aguentar. Mas ele vai trazendo. E à medida que ele vai trazendo, vai respondendo. Né? De novo, se o Espírito Santo está dizendo, olha, eu sinto alguma coisa de falar. Sim, Senhor, onde é que eu tenho que falar? Qual que é a situação? Se ele está desafiando a fazer uma coisa grande para ele, não é o tenho dinheiro, não tenho dinheiro, é Senhor, confio em ti que tu vai prover aquilo que eu preciso, né? Mas de estar respondendo essas coisas, as nossas motivações, as nossas fontes têm que ser checadas. A gente volta àquele primeiro versículo, né? A motivação era amor, era fé, era esperança. E ali tem um padrão para a gente checar algumas coisas, né? Mas é um desafio, é uma vida incrível se a gente conseguir responder e andar nessa verdade. Como é que Três Coroas vai ser mudado e não só Três Coroas? O mundo lá fora, se a gente conseguir aprender e crescer nesses convites, nessas coisinhas que o Espírito Santo vai fazer, vai falando para nós, né? E a gente dizendo sim, Senhor, e não faço, né? Ou deixa eu perder a oportunidade, né? Pensando se tem mais alguma coisa. Vocês conseguiram acompanhar, não? Foi... Tá. Eu acho... talvez é uma palavra pesada, eu estava com o coração assim, tinha duas coisas que eu estava orando sobre falar, e eu realmente senti essa palavra, mas o coração dela, a intenção não é para ser pesada. Tá? É para ser de alegria. Se o Espírito Santo te revela alguma coisa, talvez tu não vai ser tratado hoje, talvez vai ser o início de um processo de lidar com alguma estrutura que não devia estar lá. E a gente diz, amém, Senhor. Ontem a gente estava falando aqui no curso sobre, às vezes, pode incluir um profissional, né? Às vezes pode ser uma coisa, Deus está tratando que eu preciso de um psicólogo. Amém. Nós estamos andando. A gente tem que aprender a enxergar a nossa caminhada com o Senhor que nem uma caminhada. Se a gente começa a ver essa caminhada como eu já estou lá ou tu não está lá ainda, a gente começa a julgar e agir com religiosidade. A gente está numa caminhada, a tua é diferente da minha. Paulo diz, eu esqueço as coisas que estão para trás e eu continuo correndo para o prêmio. E como igreja, a gente vai crescendo junto. Posso depender de ti, tu pode depender de mim. E a gente tem que, de novo, respondendo isso, porque tu vai ser bênção para o outro. E não só aqui na igreja, fora também. Amém?
Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.